Olá, leitor do Bocão News. Estamos aqui na Web TV do Bocão News para dar continuidade a uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Desta vez, a gente recebe aqui o advogado José Neles Araújo. Ele e os candidatos Luiz Viana Queiroz, Carlos Hatz e Fabiano Mota disputam no dia 25 de novembro a presidência da entidade. Tudo bem, candidato? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Candidato, quais são as principais propostas do senhor para os advogados? Olha, eu me tornei candidato à presidência da Ordem atendendo o pedido dos colegas que me visitaram na CAB, onde eu sou presidente, para que eu saísse candidato à OAB. Porque na CAB nós desenvolvemos ações e projetos que impactaram diretamente no bem-estar, na saúde do advogado e no exercício da profissão. Nós implementamos diversas atividades que para os advogados foi muito benéfica, foi muito favorável ao exercício da advocacia. E esses colegas me diziam: Neles, você é advogado como nós somos advogados. Você fez por nós o que a OAB não fez. Eu hoje não tenho uma ação da OAB em meu favor. Já a CAB desenvolveu diversas ações que nos beneficia, que nos prestigiou. Por essa razão, eu saí candidato à presidência da OAB. Candidato, como é que o senhor avalia a atual gestão da OAB? Olha, a OAB hoje, lamentavelmente, ela caminha em sentido oposto à advocacia. Porque a OAB não empreendeu a defesa das prerrogativas tão esperada pelos advogados. A OAB não fez nenhuma gestão junto ao Tribunal de Justiça para eliminar aquelas arestas que o advogado encontra no trato com os serventuários, com juízes. O advogado hoje está completamente abandonado. E nós entendemos até que os advogados públicos, como é o presidente da OAB, que é procurador do Estado, faz da advocacia uma segunda atividade. Eu entendo que a OAB é a casa do advogado. Eu entendo que a OAB é a casa que acolhe o advogado. Então o advogado está carecendo de uma representação, de um advogado, exclusivamente advogado, no comando da OAB. Pra você ter uma ideia, o jovem advogado hoje, o advogado que tem menos de 5 anos de exercício, está completamente abandonado. Nós pretendemos estabelecer um piso para o advogado, porque, infelizmente, a oligarquia do direito avilta o salário do advogado, avilta os honorários do advogado. As grandes oligarquias que, infelizmente, predominam na ordem, transformando a ordem num ente politizado, um ente elitizado, um ente mercantilizado, que distancia muito da ordem que o advogado espera que lhe proteja. Então nós pretendemos fazer uma ordem que realmente acolha o advogado, principalmente o advogado iniciante, o advogado jovem. E nós pretendemos destinar a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, para ministrar cursos para os advogados iniciantes, aqueles que têm menos de 5 anos de inscrição na ordem, cursos gratuitos, curso de aperfeiçoamento, curso de pós-graduação, sem que eles paguem nada à ESA por esses cursos. Porque esse ano, o 2016 então, vai entrar em vigência o novo Código de Processo Civil. É um código que muda radicalmente o processo no Brasil. Então nós precisamos disponibilizar a ESA para que o advogado encontre nela o seu amparo, a sua proteção. O piso do advogado é uma reivindicação muito antiga, mas que infelizmente falta vontade política ao Conselho Federal para atuar junto ao Congresso e modificar o Estatuto do Advogado. E nós pretendemos, com a nossa bancada, com o nosso Conselho Federal, provocar essa discussão, provocar
essa alteração do nosso estatuto, do nosso regimento, para que se estabeleça o piso do advogado. Infelizmente hoje, você vê advogado fazendo audiência por apenas R$ 30. Advogados que trabalham em grandes escritórios e que eles mascaram essa relação, colocando o advogado como associado, para burlar a legislação trabalhista. E colegas que trabalham 8, 10, 12 horas por dia, com um salário ínfimo de R$ 1.200, R$ 1.300. E nós que somos advogados, que percorremos esses 37 anos no exercício da advocacia, conhecemos a dificuldade do advogado, principalmente o advogado em início de carreira. Eu acho que as prerrogativas, que hoje não são sequer consideradas pela própria OAB, é o maior entrave para o exercício da profissão. Porque a prerrogativa não é um privilégio do advogado. A prerrogativa é um direito do cidadão, é um direito da sociedade. Quando o advogado vai ao tribunal defender um cliente, não é o direito dele que ele defende, é o direito do cliente. E se ele não tem a liberdade, a autonomia para exercer esse direito, quem vai ser prejudicado não é o advogado, é o cidadão e a sociedade. Então, ao meu critério, a OAB falha muito em não investir na defesa das prerrogativas. Eu tenho apoio de um advogado que nos inspira muito a essas decisões, principalmente na busca da proteção do advogado. Dr. Dinailton foi presidente da Ordem no triênio de 2004 a 2006. Naquela época, a justiça não era tão caótica como é hoje. A justiça era menos burocrática. A justiça era menos evasiva para o advogado. Naquela época, ele ingressou com uma representação no CNJ, que foi acolhida, foi instruída, julgada. No julgamento, 5 desembargadores compareceram ao CNJ, fazendo a defesa de que a justiça estava bem. Foi acolhida e o CNJ mandou 3 ministros virem à Bahia. E aqui os ministros constataram a precariedade da justiça e constataram que não é colocando um remendo novo numa roupa velha que iria consertar a justiça. Porque a justiça é uma questão de Estado. A ministra Ellen Grace firmou um convênio com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, estabelecendo metas, responsabilidades e prazos. Tinha 180 dias para que se equipasse a justiça, para que se aparelhasse a justiça, para que a justiça abrisse as portas para o advogado. Pois bem, quando o doutor Dinailton entregou a gestão dele, que foi sucedido pelo doutor Saul, que hoje figura na chapa do doutor Hatz como conselheiro federal, doutor Saul e o seu conselho federal, dentre eles, doutor Luiz Viana, que era conselheiro federal, pediram o arquivamento dessa representação. E a justiça voltou ao caos, que a sociedade, além da advocacia, reconhece. Para você ter uma ideia, o ministro chegou a dizer que para a justiça ficar ruim, tinha que melhorar muito. Imagine o patamar que essa justiça estava. Nós percebemos que o advogado está completamente abandonado. Você vê advogados jovens, ou jovens advogados hoje, aqueles que você considera com menos de 5 anos de inscrição na OAB, deixando a advocacia. Eu conheci um advogado que até me autorizou a citar seu nome, o doutor Jorge Araújo. Ele hoje é taxista. Muitos colegas deixaram de advogar porque o judiciário fechou as portas para a advocacia. Só falta o judiciário colocar uma placa de entrada do fórum, proibida a entrada de advogados. O advogado hoje não consegue acesso a juízes, a cartórios. Então a nossa maior preocupação, a nossa maior proposta é defendermos as prerrogativas do advogado. E isso
pode ser feito com uma gestão junto ao Tribunal de Justiça. Eu pretendo resgatar aquela representação e pretendo restabelecer aquele convênio que o CNJ estabeleceu com os 3 poderes. Cada um dos poderes com a sua responsabilidade. Porque você fala muito em corrupção no judiciário, fala muito em supersalário, fala muito em falta de acesso, mas a OAB está omissa, ela não faz nada. E o advogado quer encontrar na OAB o agasalho, a proteção. Muitos colegas disseram, Neles, hoje para mim a ordem é a cada que entrega a carteira e que cobra anuidade. Porque tem algumas ocorrências que, se me for permitido pelo tempo, eu gostaria de citar, se o tempo me permite. Brevemente, candidato. Pois é, você tem uma ideia, diversos advogados me procuraram e disseram, Neles, eu advogo no crime, vou visitar meu cliente na delegacia. Tem delegacia que bota o preso por dentro da cela, ele fica por fora da cela. Sequer tira o preso para falar com ele. E na presença de um agente policial. Outros tantos disseram que só consegue falar com o preso no interrogatório. O preso fica incomunicável até o interrogatório. Comunicam isso à OAB, mas a OAB nenhuma providência. Se você tem uma ideia, o que me deixou mais estarrecido é que um colega que também me autorizou a citar o seu nome, Dr. Joaquim dos Santos Celes, foi a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que é a casa do nosso presidente atual. Lá na PGE, ele que foi tentar falar com o procurador e ver um processo, ficou 2 horas esperando no protocolo. Nenhuma sala adequada lhe foi disponibilizada. Ficou no protocolo 2 horas. Eu até entendo que, e não obstante o respeito, o acatamento que nos merecem os advogados públicos, os procuradores, mas a OAB é a casa do advogado e para o advogado. E hoje, o que você vê, a eleição hoje está ancorada em meia dúzia de advogados. Os famosos, advogados ricos, advogados de grandes escritórios, proibindo que a advocacia se renove. Porque também eu acho que a reeleição é um prejuízo terrível, porque você não tem renovação. Sim, é contra a reeleição. Sou totalmente contra a reeleição. Não tem aquela oxigenação na classe. É bom que um presidente faça boas obras e o que lhe suceda amplie aquelas obras. Mas se você mantém o mesmo, você cesseia outros tantos de também exercitarem esta renovação. Candidato, o ex-presidente Dinailton tem apoiado a sua candidatura. Isso. Antes ele disse que seria candidato. Como é que foi o acordo para que ele apoiasse a sua candidatura? Olha, quando eu fui convidado pelos colegas, porque efetivamente mais de 2 dezenas de colegas foram à CAAB, porque eu sou presidente da CAAB. Na CAAB, eu me preocupei tanto com a advocacia, coloquei transporte gratuito na capital e nas principais subseções, Vitória da Conquista, Itabuna e Feira de Santana. Esse transporte funciona com rastreamento. E nós disponibilizamos um aplicativo que o advogado pode ver em que momento o carro vai passar no local que ele está. Ele faz uma linha assim, interligando os bairros onde funciona a sede de justiça, e é intermitente. Os advogados todos têm elegido isto como a maior obra que podia ser feita em seu favor. Mas isso é exclusivamente da CAAB. Nós também fizemos a inclusão digital, nessa época que nós estamos vivendo a digitalização dos processos, que os processos estão se tornando eletrônicos. Muitos colegas não têm condição de comprar um scanner para fazer esse acompanhamento. Nós criamos um centro de inclusão digital com 10 terminais de última geração, equipei o TRT com 4 técnicos de inclusão digital, 2 na recepção, 1 na BAT, 1 na sala do OAB, e contratei um técnico para todas as subseções do OAB.
todo o estado da Bahia hoje tem inclusão digital, um técnico contratado pela CAAB e dei computadores, scanner e impressora para as subseções. Porque a minha preocupação é com o advogado. Porque eu fui advogado, quando eu comecei a advogar, eu sentia a dificuldade até de locomoção. Porque muitos colegas começam a não ter carro. É preciso que você disponibilize meios para que ele exerça a sua profissão dignamente. Mas como é que foi esse acordo com o Muito ex-presidente bem. Dinailton? Ele te convidou? Retornando à pergunta, é o seguinte: quando eu lancei a minha candidatura, Dinailton identificou na minha proposta, o pensamento dele, os sentimentos que ele tinha pela advocacia. Porque também ele é advogado, sou advogado. Então ele me disse: Neles, você é advogado, sei que você advoga há mais de 30 anos, eu sou advogado, fui presidente da OAB, quero dar continuidade à defesa das prerrogativas do advogado. Então ele me deu o seu apoio, porque as nossas propostas se afinaram. Entendi. Candidato, os candidatos à presidência sempre dizem que, se eleitos, vão defender a prerrogativa do advogado, vão melhorar o diálogo com o Tribunal de Justiça da Bahia e vão fortalecer a presença da entidade no interior. Essas também são algumas de suas propostas. O que é que diferencia a sua candidatura das demais? O que diferencia é a prática. Não há um hiato entre a proposta e a execução, porque na CAAB eu demonstrei isso. As minhas propostas da CAAB foram todas executadas, foram todas cumpridas. Infelizmente, essa é uma das razões que eu me afastei do grupo da chapa atual. Porque no discurso de campanha, nós ouvimos isso que você acabou de falar. Mas na prática é diferente. Sabe por quê? Infelizmente, a OAB importou os vícios da política partidária. São campanhas patrocinadas, são campanhas sem independência, sem liberdade. E a nossa meta é libertar a ordem da oligarquia da advocacia, do poder econômico, é libertar a ordem para o advogado ter na OAB a sua principal proteção, a sua principal cobertura, o seu principal agasalho. Quando você fala que todos os candidatos prometem isso, é verdade? Mas, infelizmente, não é possível cumprir, porque, olha, se você recebe o patrocínio, nele tem uma contrapartida. Isso vai licenciar. Isso vai limitar as suas ações. Mas eu demonstrei à advocacia baiana que as nossas propostas foram todas cumpridas. Se você perguntar a qualquer advogado sobre a atuação da CAAB, você vai ouvir o advogado dizer que a CAAB fez muito mais por ele. Você vai ver, pergunta a um advogado, qualquer que seja ele, o que foi que a OAB fez por advogado. Agora pergunta o que a CAAB fez por advogado. Pra você ter uma ideia, mais de 60% dos colegas não tem plano de saúde nenhum. O que é que nós fizemos? Eu contratei, além de manter médico na sede da CAAB gratuitamente, contratei pacote de atendimento com a CACEB. Eu comprei consultas por preço de plano de saúde. Compro um pacote e pago. Quando acaba aquele pacote, eu renovo. E nós disponibilizamos para o advogado consulta em todas as áreas da medicina. E o advogado não paga nada. Eu coloquei lá, eu ampliei o serviço odontológico, que tinha uma dentista, eu ampliei para 3 dentistas. E o advogado só paga o material de consumo. Para você ter uma ideia, nas subseções por onde passamos, nós criamos um projeto chamado A CAAB na sua subseção. Visitamos todas as subseções, levamos todos os serviços que aqui nós temos. E não implantei o médico, o dentista, o laboratório na subseção por falta de recurso. Mas eu criei na CAAB um link chamado A Voz e a Vez do Advogado. Eu abri a porta da CAAB para os advogados. Os colegas se comunicavam a todo momento, criticando, elogiando, parabenizando, sugerindo serviços. E eu respondia essas comunicações todas.
e acolhia todas as sugestões dos advogados. Candidato, os escritórios deveriam ter plano de carreira, a OAB deve interferir nisso, o que é que o senhor pensa? Olha, é uma profissão exercida com liberalidade. Nós não temos a situação do plano de carreira. O que nós temos é o seguinte, a previdência privada, que nos é prestada por um órgão de São Paulo, mas é opcional. Não tem obrigatoriedade, é opcional. Mas a nossa preocupação para garantir o exercício da advocacia é que nós estabelecendo um piso salarial, que nenhum escritório, nenhuma empresa possa pagar menos do que aquele piso, e estabelecendo jornada de trabalho para o advogado. De quanto seria? A jornada a discutir com o conselho pode prever de 4 ou 8 horas, com a remuneração correspondente à jornada de trabalho. Vai ser uma questão aberta para os advogados participarem, opinarem, e para nós estabelecermos no Conselho Estadual e levarmos para o Conselho Federal através dos nossos conselheiros. Candidato, muito se fala que os estudantes de direito têm perdido o interesse, né, pela advocacia privada e indo para cada vez mais estudar para concurso público. O que é que a OAB deve fazer para reverter essa lógica? Excelente observação, você está de parabéns. Muito oportuno e é a nossa realidade. Primeiro que eu gostaria de dizer o seguinte, que o curso de Direito no Brasil caminha na contramão da prática da advocacia. Vou lhe dizer por quê. Na faculdade, você pega o código, lê o artigo, decora o artigo, comenta aquele artigo, fala daquele artigo, você aprende um direito positivado. Quando você chega na prática, os tribunais superiores, STJ e o Supremo Tribunal, tomam decisão que contraria frontalmente aquele dispositivo. O advogado, o estudante de direito, ele sente a dificuldade até de passar no exame de ordem, o que é um absurdo. Você não pode conceber que 80% dos alunos do Brasil não passem no exame de ordem. Uma coisa está errada. Ou a escola é muito incompetente, ou os professores não são bons, ou o sistema está errado. A outra observação que faço é eu sou a favor do exame de ordem, mas eu sou contra a forma que o exame de ordem é realizado. Porque se você é advogado, está no seu escritório, recebe um cliente, você tem sua fonte de consulta, de pesquisa ali. Mas o exame de ordem faz o exame para reprovação. As provas que o exame de ordem apresentam aos candidatos, elas se fundamentam no direito, como é praticado efetivamente nos tribunais superiores. Mas na escola você não aprendeu assim. Então é preciso que a ordem, é preciso que ela acompanhe primeiro os cursos, porque ela tem a obrigação legal de acompanhar os cursos de direito, e é preciso que ela compatibilize o curso com o exame que ela exige do advogado. E na prática, que ela ofereça condições para que o advogado possa realmente trabalhar. Hoje o advogado não tem como trabalhar. Primeiro o judiciário fecha as portas. Na Bahia, nós tivemos greve na Justiça Comum, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Como advogado que sobrevive da advocacia vai sobreviver? E você vê tudo isso sem uma participação da OAB, sem um diálogo da OAB. Como você concebe, por exemplo, que a OAB não mantém um diálogo constante e rotineiro com o Tribunal de Justiça? Nessa gestão que nós tivemos, foi um desentendimento entre o presidente da OAB e o presidente do tribunal, e aí cortaram as relações. Quando você é criança, você cola de mal. Não obstante, meu caro, eu gosto muito do Dr. Luiz Viana. É um homem de bem, um bom procurador do Estado, mas eu entendo que você não pode confiar uma aeronave a um piloto de Fórmula 1. O cara pode ser bom na Fórmula 1, mas para pilotar uma aeronave, o cara não pode ser. Ele não tem. Não sei se lhe falta equipe, não sei se lhe falta assessores, não sei o que lhe falta. Mas o fato é que a OAB
está caminhando em sentido oposto à advocacia, aos advogados. Outra pretensão nossa, falando ainda de prerrogativa, é a mulher. A advogada, ela não pode se tornar mãe. Porque quando a advogada está no período de parto e gestação, do período de gravidez e parto, ela tem que se afastar do seu exercício. Principalmente no período que vai da licença maternidade. Mas tem juízes, e nós acompanhamos há pouco uma advogada que requereu a suspensão da audiência por isso, e o juiz disse, não, ela que subestabeleça a procuração. Então, eu estou pretendendo levar para o Conselho Federal a discussão de que a mulher advogada, no período de parto e no período de gravidez, ela tenha a suspensão dos prazos processuais. Contra ela não corram os prazos processuais. E que ela tenha dispensa também de pagar a taxa da OAB. Uhum. Candidato, há um movimento que reclama para os advogados hoje o mesmo direito que tem os juízes e os promotores, que é o direito de portar arma de fogo. O que é que o senhor pensa disso? O senhor é a favor? Na verdade, não há subordinação, nem uma escala hierárquica entre advogados, juízes, procuradores, promotores. Não há. Todos são legalmente, todos somos iguais. Uhum. A questão do porte de arma passa por uma outra observação, passa por uma outra análise. Eu particularmente entendo que o porte de arma não é uma boa prática social. Eu entendo que o porte de arma não é a defesa do cidadão. É um ledo engano. Porque quando o cidadão é abordado por marginais que o vê como uma arma, elimina, porque pensa que ele é policial. Eu tenho uma origem na Polícia Militar. Eu sou oficial da Polícia Militar que pedi reserva para advogar. Mas desde aquele tempo, eu sempre considerei que o cidadão portar uma arma, ao contrário de se proteger, está se expondo. Porque, olha, o assaltante, ele tem um elemento de surpresa. Quando ele aborda que você não tem tempo de puxar sua arma. E qualquer reação sua pode custar a sua vida. Então eu acho que essa reflexão passa não no campo do direito, da advocacia, da hierarquia, passa pela segurança do cidadão. Eu entendo que o porte de armas, ao invés de trazer uma segurança para o cidadão, expõe a sua vida. Como os repasses serão feitos na sua gestão, candidato, para as subseções, né? Eu considero hoje irrisória os repasses para as subseções. Porque uma subseção que recebe R$5.000, R$4.000, R$6.000, para pagar uma secretária, para manutenção de sede, para serviço de água e cafezinho, é insuficiente. E cada subseção dessa tem mais de 100 advogados. Tem subseção com 1.800 advogados, como Feira, e próximo a isso, Conquista e Itabuna. O que elas geram de receita para a OAB é muito mais que isso. Então eu pretendo discutir com o meu conselho, discutir com os presidentes de subseção e rever o repasse que é feito para as subseções. Uhum. Eu entendo que deve ser melhorado. Candidato, como é que deve ser, papel, na realidade, da OAB fiscalizar e investigar as casas legislativas, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa? Não tenha dúvida, porque a OAB é um ente que constitucionalmente ele zela pelas prerrogativas, zela pela democracia, zela pelo Estado Democrático de Direito. É um órgão que lhe foi atribuído pelo legislador a competência de arguição civil pública. Então, é um órgão que pode exercer essa fiscalização. A OAB tem competência institucional para exercer essa fiscalização. Candidato, para encerrar, o que é que o senhor espera da eleição desse dia 20 de novembro, que é a eleição para presidente do Tribunal de Justiça da Bahia? Nós estamos ansiosos. Nós estamos na expectativa.
e nós torcemos, porque interessa diretamente ao OAB. O presidente do tribunal interessa diretamente ao OAB. Todos os candidatos, são 4 candidatos, todos têm um perfil que agrada ao OAB, pelo menos na nossa visão. Os 4 candidatos, qualquer um deles que for eleito, eu tenho certeza, vai estabelecer com a ordem um diálogo, uma comunicação. Eu tenho certeza que a OAB vai estar afinada com o Tribunal de Justiça. Porque nós vamos buscar nos ombrear o Tribunal de Justiça para superar essas questões menores, que são a falta de respeito à prerrogativa, a falta de acesso ao judiciário. Muito obrigado, candidato. Eu gostaria de só dizer uma coisa, dizer aos colegas que no dia 25, votem com consciência. Votem num advogado para trazer a ordem para a advocacia. Vote na chapa que pretende libertar a ordem da oligarquia da advocacia, da interferência externa que tanto nos assusta. Vote finalmente, vote neles, não vote neles. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado ao leitor do Bocão News. A gente fica por aqui.